Ok, vamos lá. Teologia pactual das Sagradas Escrituras, definindo os termos. O uso do conceito de aliança, diz aqui Richard Miller, que é um dicionário excelente de termos latins. O uso do conceito de aliança, fuedos, da onde vem federal, da onde vem pacto, na teologia ortodoxa protestante é principalmente um fenômeno reformado. E é interessante, porque Lutero não era pactual. O conceito de Lutero de batismo infantil tinha mais a ver com a doutrina católica de regeneração batismal do que a teologia pedobatista da aliança, de que a fé dos pais corroborava para que o filho participasse da aliança. E daí ele foi herético aqui nesse sentido, né? Então, Lutero não era pactual. Os luteranos não negam a importância do conceito de interpretação bíblica, mas também não desenvolvem uma doutrina de aliança como tal. Uma aliança, diz John Owen, naquele livro do Pascal Denot, uma aliança propriamente dita é um pacto, definindo os termos, ou um acordo em certos termos mutuamente estipulados por duas partes. Como as promessas, e esse é o principal ponto da nossa aula, pacto e promessa, certo? Como as promessas são o fundamento, por quê? Porque só existe um acordo se algo é prometido. Eu vou entrar em acordo com você para quê? Eu vou entrar em contrato com você para quê? Se algo é prometido. E para que eu conquiste aquele algo que é prometido naquele pacto, existem regras, que são as leis, que são os termos. Então, sem promessa, que é o que é prometido numa relação de duas partes, sem promessa não existe sentido o pacto. Por isso que o pacto é o fundamento, a promessa é o fundamento do pacto. É o que é prometido. Lembra lá de Gênesis 2, 16 e 17. Se você não desobedecer, o que ele teria acesso. É o fundamento e a origem da mesma, né? Como as promessas são o fundamento e a origem da mesma, como o é entre Deus e o homem, assim compreende também preceitos ou leis de obediência, as quais são prescritas ao homem para que observem. Aqui Samuel Heinlein falando num livro sensacional também, não tem aqui na livraria, mas é sensacional, é o Mistério de Cristo, seu pacto e seu reino. Ele diz o seguinte: um pacto ou uma aliança significa um compromisso garantido. Duas partes assumem compromissos, uma com a outra, pactos diferentes têm tipos diferentes de compromisso. Por isso que nós vemos antiga aliança, nova aliança. E tipos variados de compromisso resultam em diferentes tipos de aliança. Um compromisso por si só não é um pacto. Sanções ou ameaças devem ser implementadas para garantir o cumprimento dos compromissos das partes. Isso adiciona um grau de legalidade e formalidade que um compromisso genérico não teria. Então, observe que uma característica essencial aqui a uma aliança é a promessa. É aquilo que é prometido e o que é necessário para você ter acesso a essa promessa. Observa como a obediência se encaixa aqui. A obediência que Deus requeria pré-queda. A obediência que Deus requer pós-queda não muda, não. A obediência que Deus requer é aquela que ele demonstrou pré-queda, não é pós-queda. Então, existem termos, sanções que precisam ser observados para aquela promessa ser desfrutada. Aí observa esse enredo todo chegando até a nova aliança.